Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Estou iniciando aqui a gravação da nossa aula de hoje, Filosofia Helenística, e vou tentar fazer 2 vídeos, não precisa ser mais que isso, né? Para não ficar tão pesado e não monótono para vocês. E depois vou postar isso às 3h30 para vocês, 3h20. E lá pelas 4h15, a gente abre um bate-papo para vocês tirarem dúvidas, dúvidas desta aula, dúvidas das aulas anteriores, algum ponto que vocês queiram debater. Se vocês quiserem conversar comigo, também estarei aqui, beleza? Mais para frente, a gente pode combinar de fazer essa aula no formato de bate-papo. Aí eu vou deixar a critério de vocês, se vocês acharem que é melhor, porque com essa plataforma a gente consegue estar em conexão ao vivo e vocês poderiam tirar as dúvidas, levantar alguns pontos durante a própria aula, certo? Assim sendo, hoje dessa maneira, eu peço que vocês peguem as anotações de vocês, vão fazendo anotações, caso vocês queiram levantar alguma dúvida, para depois no chat perguntarem, tá? Então, por favor, não se sintam rogados. Deixa eu compartilhar aqui o meu arquivo. Gente, a filosofia do período helenístico, tá? Ela é extremamente interessante. É um dos meus pontos preferidos da filosofia, inclusive, porque é muito legal tudo o que está acontecendo na Grécia nesse período, todas as transformações, e a filosofia tentando achar um lugar para si, certo? E aquelas correntes todas se fundindo com aquele universo em ebulição, né? Com aquele cosmopolismo, que é muito interessante. Tá? Para a gente contextualizar, então, o que é o período helenístico, gente? É um momento onde o mundo grego ele é dominado pelo Império Macedônico, né? Primeiro Filipe II, acaba a Guerra do Peloponeso, ali em 49, eu acho, 349. Ele desce aqui da Macedônia, conquista o mundo grego, unifica isso aqui, morre, e aí o Alexandre Magno, Alexandre o Grande, né, seu filho, que sobe ao trono muito jovem, com 21 anos, expulsa os persas de uma vez por todas daqui, tá? Ele vem, conquista o Egito, vai para cá, conquista o Oriente, bate no Himalaia. Então ele chega, isso aqui é o rio Indo, tá? Que é o rio onde nós temos as primeiras civilizações indianas, tá? O Ganges ele fica aqui para cima. Isso aqui já faz parte da bacia do Ganges. O Ganges corre para a direita aqui, certo? Então, neste momento, inicia-se o período helenístico, mais especificamente a partir da morte de Alexandre. Tá? Então, o marco histórico do período helenístico é a morte de Alexandre o Grande em 323. Lembrando que Aristóteles morre um ano depois, em 322 a.C. Aristóteles, que foi professor de Alexandre. Nesse momento, gente, o que está acontecendo com o mundo grego? Está entrando em decadência. O mundo tanto material como cultural. Tá? Materialmente, por quê? Porque depois de quase 50 anos de guerras internas, tá? Tava tudo uma bagunça. Você tem as cidades mais poderosas praticando o imperialismo, primeiro Atenas, depois Esparta, depois a Macedônia. Então, materialmente, o mundo grego se encontrava uma grande bagunça. Culturalmente, vai acontecer também a mesma coisa. Por quê? Qual que era a base da cultura grega, gente? A base da cultura grega era a autonomia da polis. Só que agora o território, o governo está unificado, é um império pela primeira vez. Então não existe mais a autonomia política da polis. Alguns historiadores, filósofos, escritores
inclusive citam este momento como o suicídio grego, porque é o suicídio da cultura grega tal qual a gente conhecia. Então, território unificado, fim da autonomia política, governo centralizado aqui no governo macedônio, crises e conflitos, isso internamente, tá? E uma fusão cultural, gente. O que é essa fusão cultural? É a cultura helênica, que vem de Hélade, que é a cultura grega, se fundindo, se misturando com as culturas orientais desses povos conquistados por Alexandre. E aí o Alexandre tem uma coisa bastante importante, que onde ele conquista, ele constrói cidades e ele traz os gregos, artistas, filósofos, escritores, para, como é que eu posso dizer, helenizar estas cidades. O Alexandre tinha uma visão um pouco diferente do Aristóteles. O Aristóteles dizia que os bárbaros, os não gregos, eles serviam apenas para ser escravos, porque eles eram inferiores culturalmente. O Alexandre já dizia que não, que eles tinham a capacidade de ser civilizados, desde que os gregos os ensinassem. Então, o Alexandre fazia isso. Basta vocês verem em qualquer mapa, menos esse aqui, o tanto de Alexandrias que o Alexandre funda. Nós teremos uma Alexandria, aqui achei uma, Alexandria, existem várias cidades Alexandrias que ele vai, aqui tem mais uma, aqui mais uma, inclusive aqui no canto tem uma cidade chamada Bucéfala, que é uma cidade que ele constrói em homenagem ao seu cavalo, o Bucéfalo, certo? Mas isso é outro assunto. Essa fusão cultural, gente, de elementos gregos e elementos orientais, ela vai ser extremamente significativa para o período. Aqui nós temos, por exemplo, Zeus, tá? O deus mais poderoso dos gregos, e aqui nós temos Amon-Ra, que é um dos principais deuses, ou o principal deus da mitologia egípcia. E a fusão, olhem que interessante, vai dar origem a Zeus Amon. Tá? Aqui é um arco de uma casa, e essa é uma moeda com o busto de Alexandre e esses elementos aqui, ó, que são os elementos que fazem referência ao deus Amon. Alexandre, quando ele se torna governante do Egito, ele se torna filho de Amon. Tá? Então, esse deus aqui, ele é o resultado do sincretismo da cultura grega com a cultura egípcia. E aí nós temos outros exemplos. Essa aqui é a deusa Ísis, a deusa do amor, deusa da fertilidade egípcia. Esta estátua é a deusa Ísis romana. Aqui nós temos também uma representação romana de Ísis, que já está com elementos helênicos. Lembra da cultura greco-romana? Então, isso aqui, gente, são as ruínas do templo de Ísis em Delos, na Grécia. Tá? Então, uma outra demonstração desse sincretismo cultural, desta fusão cultural entre os elementos helênicos puros da cultura original grega com os elementos de outras culturas. Isso aqui, então, é arte egípcia. Isso aqui é uma arte helenística, certo? Por quê? Porque nós temos já os elementos incorporados. A Biblioteca de Alexandria, tá? Um outro feito de Alexandre, tá? Era a maior biblioteca do mundo nesse período, abrigava milhares e milhares de papiros, contendo grande parte do conhecimento produzido até então. Ela vai ser incendiada, não só uma vez, né? Existem vários relatos de incêndio, inclusive citando a guerra civil entre Júlio César e Pompeu. Mais tarde, um outro citando o episódio já no século 7, 8 depois de Cristo, onde
o Império Islâmico domina essa região e incendeia de propósito, outro anterior, onde os cristãos teriam colocado fogo, enfim. Você tem várias vertentes. O fato é que ela foi destruída e hoje nós temos apenas as suas ruínas. O imperador Marco Aurélio, que é o imperador filósofo, né, o último da dinastia dos Severos, do Alto Império Romano, teria doado à Biblioteca de Alexandria boa parte do conhecimento grego que tinha sido acumulado, digamos assim, do conhecimento romano, perdão, que tinha sido acumulado nas suas bibliotecas do Império, certo? Então, um outro elemento aqui de fusão cultural. E a filosofia, gente? Aonde que a filosofia se situava nesse estado de transformação todo? Tá? Vamos lembrar o seguinte: qual era a função da filosofia de Sócrates? Era discutir a ética, discutir a moral. Platão discute a ética, discute a moral, mas começa a discutir política. E Aristóteles também. Sendo que tanto Platão como Aristóteles veem na filosofia um elemento que faz da vida ética, que é uma coisa individual, se tornar também a vida política, que é a versão pública, que a gente hoje chama de moral, certo? Então, a filosofia ética individual e a filosofia coletiva é basicamente a mesma coisa, e tudo isso conflui para o bem comum, ou seja, o bom governo da polis. Só que agora, gente, a política não é mais feita pela polis, a política é feita pelo Alexandre, tá? Pelo Império Macedônico. Não, a polis não apita mais nada, não se decide mais nada, se acaba a assembleia, as discussões retóricas na assembleia desaparecem. Então a filosofia perde a sua função norteadora da política. Quanto às questões éticas, morais, os conflitos, a instabilidade, as fusões culturais vão desestruturar esse cosmos filosófico grego. Certo? Por que cosmos filosófico? É a ordem filosófica, a ordem da vida ética, da vida feliz, da vida pública. Tá? Lembrando que ética e política aqui a gente não desassocia, tá, gente? O que vai sobrar para a filosofia, então, gente? Ela vai precisar encontrar uma nova área de atuação. E essa nova área é justamente a busca pela ataraxia. Como nós estamos vivendo tempos extremamente conturbados, a paz de espírito, a serenidade interior, era uma coisa importante, digamos assim, para você sobreviver a este momento, sobreviver a esta realidade e encontrar um caminho mais calmo, um caminho menos oscilante, digamos assim, para a vida. Tá? Basta a gente olhar o nosso momento de pandemia e como nos faz falta ataraxia, serenidade interior. Né? Se você começar a se deixar levar aí pelos extremos, pelos pontos negativos, pelos supostos pontos positivos, você vai acabar enlouquecendo. Então, falta-nos ataraxia nesse momento. Olha que genialidade minha fazer essa comparação, certo? A filosofia helenística, então, gente, é fortemente preocupada, estou lendo aqui, tá? Com a ética no sentido aristotélico, ou seja, a arte prática do bem viver. A preocupação filosófica com a polis dá lugar à preocupação com a cosmopolis. O que é a cosmopolis, gente? É tudo isso aqui, tá? É a vida dentro deste novo mundo
que agora vai se tornar cada vez mais interligado, que vai se tornar cada vez mais influente, e a filosofia ela vai buscar maneiras novas de você conseguir viver neste mundo cosmopolita, certo? Onde nós temos inúmeras culturas, inúmeras versões, inúmeras práticas sendo aplicadas ao mesmo tempo em diversos lugares e assim por diante. E aí nós chegamos nas principais correntes da filosofia helenística, ou ainda a filosofia ética, porque ela recebe esse nome também. E aí eu coloquei aqui na ordem, tá? Nós temos o cinismo, o epicurismo, o ceticismo e o estoicismo. Eu vou... deixa eu só ver aqui uma coisa. Oi, gente, pausei para ver o tempo, mas a gente pode... Não, vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo e vou fazer as correntes filosóficas ali em outro, para ficar mais fácil de vocês se organizarem também. Beleza? Até daqui a pouco.